Bom, agora eu vou falar do Estatuto Epistemológico das Constelações Sistêmicas Familiares, tá? O que é falar sobre o Estatuto Epistemológico de um determinado conhecimento, seja das constelações ou de qualquer outro conhecimento? Epistemologia é a filosofia do conhecimento, principalmente a filosofia da ciência, tá? A epistemologia é uma área da filosofia da ciência, e é esse campo que vai me responder se as constelações sistêmicas familiares são ciência ou não. E esse assunto ele é importante porque normalmente é nesse ponto que os críticos das constelações sistêmicas familiares levantam as suas críticas, as suas oposições, os seus antagonismos às constelações sistêmicas familiares. Não prometo aqui responder todos os argumentos contra as constelações, tá? Tem muita coisa para tratar sobre isso. Eu vou pegar algumas coisas que são importantes aqui e que, na verdade, são uma continuidade dos vídeos anteriores que eu fiz sobre constelações sistêmicas familiares. O que precisa ser colocado é o seguinte: a problemática se constelações familiares são ciência ou não é muito similar ao mesmo questionamento se radiestesia é ciência ou não, se astrologia é ciência ou não, se acupuntura é ciência ou não, se florais são ciência ou não, e por aí vai, tá? Homeopatia é ciência ou não. Então, tem um grupo, tá? Tem uma comunidade, que normalmente é uma comunidade de pessoas amantes da ciência, normalmente são materialistas, são céticos, são ateus, alguns, né? Ou muitos, tá? Mas tem esse grupo dos materialistas, dos ateus, dos céticos, dos nihilistas, que normalmente se colocam contra todas as formas de terapias holísticas. O termo que a gente usa hoje são terapias complementares ou práticas complementares integrativas, né? Todas as práticas complementares integrativas ou terapias holísticas de hoje, no passado, eram chamadas de terapias alternativas. Tem muita gente que usa esse termo ainda, terapias alternativas, né? Mas esse termo ele é considerado incompleto ou incorreto, tá? O termo mais usado hoje é práticas integrativas complementares ou terapias holísticas. As constelações familiares, na minha visão, Adalberto, na minha visão, elas estão dentro desse campo das terapias holísticas, das práticas integrativas complementares, né? E essas práticas elas são rejeitadas por todos esses céticos, materialistas, nihilistas, ateístas, que têm uma visão de ciência mais ligado a um paradigma materialista, vinculado a uma filosofia da ciência que é chamada de neopositivismo. Para entender do que eu estou falando, precisa-se entender o que é o neopositivismo. Eu tenho vídeos aqui no canal, já de muito tempo, que eu fiz explicando o neopositivismo com detalhes. Mas quando vocês... Vejam bem, aonde eu quero chegar. Quando a gente vê alguém falando assim, a astrologia não vale nada porque não é ciência. Radiestesia não tem validade porque não é ciência. Quero ver você comprovar que constelações familiares é ciência. Prova para mim que constelações familiares é ciência. Prova agora, né? Então, assim, esse tipo de narrativa que tenta desqualificar e invalidar terapias como constelações familiares, homeopatia, acupuntura e por aí vai, tá? Esse tipo de discurso é baseado numa visão da ciência ligada ao neopositivismo. Essa visão de ciência entende que a ciência ela é algo que deve ser
confirmado, tem que ter uma confirmação observável e experimental para a comunidade científica, principalmente a comunidade acadêmica. Tá? E essa comprovação ela tem que vir através de artigos científicos, textos, né, que são publicados e reconfirmados várias vezes, né, são confirmados e reafirmados nos vários artigos ao longo do tempo. Essa confirmação ela tem que ser compartilhada para toda a comunidade científica e deve ser tornada pública. Isso é um modelo de ciência. Só é ciência aquilo que está dentro desse modelo que eu estou falando para vocês. E aí tem toda a produção que é feita nas universidades, na academia, em congressos ao longo do tempo. Então algo, né, essa proposta, esse conceito de ciência, ele depende muito de algo que é, vamos dizer assim, firmado ao longo do tempo. Mas é um modelo de ciência onde é importante a observação empírica, né, o que eles chamam de evidências, né? Então, é uma ciência que segue as evidências e ela tem que ter uma comprovação experimental. De preferência, sustentada por estatísticas e um raciocínio matemático e lógico. A explicação tem que ser racional, ela tem que ter uma espécie de consistência lógica e racional. Então, por exemplo, se eu pegar a astrologia, por mais que... eu já vi cético falando isso, tá? Eu já vi cético trazendo essa linha de argumentação. Por mais que você faça um mapa astral e trace uma estatística correlacionando aspectos do comportamento e da vida da pessoa com o mapa astral, com as posições dos planetas, signos e casas, por mais que você faça essa correlação, e mesmo que essa correlação seja de 100%, tá? Mesmo que isso aconteça, eu mostre direitinho que a pessoa se comporta dessa ou daquela maneira em correlação com um signo, com uma casa astrológica, com qualquer ponto do mapa astral, se eu não tiver uma explicação lógica para essa correlação, isso não tem valor científico. Não é ciência se eu não tiver uma explicação lógica. E não existe essa explicação lógica. Tá? Os astrólogos estão cansados de confirmarem suas correlações entre mapa astral e a vida das pessoas, mas não tem uma explicação lógica para isso. Então, para a ciência convencional, neopositivista, para esse conceito de ciência, a astrologia não tem validade, não tem como ser científica. E aí isso vale também para radiestesia, para radiônica. Não importa quantos gráficos de radiestesia e radiônica eu faça e obtenha resultados correlacionais. Não importa. Se eu não tiver uma explicação baseada nas leis do mundo físico, natural, uma explicação lógica, racional, ponderada, não vai ser ciência. Tá? Tem vários radiestesistas que mostram lá a correlação. Olha, eu montei o gráfico, consegui tal resultado. Eles montam, inclusive, gráficos, tá? Montam tabelas estatísticas. Mas não adianta, se você não tem uma explicação demonstrável pelas leis da física, da química, da biologia, enfim, das ciências naturais, das ciências materialistas, físicas, se você não tem uma explicação ponderada sobre isso, a radiestesia não vai ser ciência, e ponto final, não vai, né? Inclusive aí a gente entra num ponto importante. Qualquer tentativa de explicação espiritual, seja para astrologia, para radiestesia, para acupuntura, para homeopatia, para os florais e também para as constelações sistêmicas familiares, qualquer explicação metafísica espiritual, ela será vista como não científica. E aí, de novo, retira todos esses saberes do âmbito científico. Não é ciência. Tá? A conclusão final é astrologia, radiestesia, acupuntura, homeopatia, florais, constelações familiares, tudo isso não é ciência. E ponto final.
tá? A definição de ciência neopositivista não abre, não permite nenhum tipo de concessão, tá? Então, o conceito neopositivista de ciência não abre concessões, tá? Não adianta, nem a acupuntura é vista como ciência, nem a homeopatia, não adianta. Se não tiver dentro do paradigma, do modelo, da metodologia estrita da definição neopositivista, não é ciência. E normalmente os defensores do paradigma neopositivista de ciência, eles entendem que só isso é ciência, só existe um conceito de ciência, é o conceito neopositivista, tá? Então, quando vocês ouvirem assim, psicanálise é pseudociência, eles falam isso, psicanálise é pseudociência. Até a psicologia, tá, gente? Até a psicologia dentro desse paradigma pode ser considerada como não ciência, tá? Embora exista a faculdade de psicologia, existe a psicologia na academia, existe os conselhos federais, o Conselho Federal e os conselhos regionais de psicologia, mas para um neopositivista ortodoxo mesmo, radical, até a psicologia é duvidosa. As ciências humanas, na verdade, todas as ciências humanas e sociais não são vistas como ciência. Simples assim. Mas isso é muito restritivo, é até excludente. Mas é assim. Então, quem é neopositivista mesmo, materialista, ceticista, ateísta, nihilista, ortodoxo, numa visão neopositivista, exclui até as ciências humanas e sociais, tá? E não adianta dizer que não, porque eu já vi esse tipo de debate. Tem muito, tem muito. Você vai lá nos grupos ceticistas, você vai nos grupos mais acadêmicos e ortodoxos, então, né, eles vão trazer assim, você está falando que constelações sistêmicas é científico? Tem artigo científico nas principais revistas? Ah, não, não tem. Então não é ciência. Ponto. Acabou, não é. Tá? É isso. Né? Então que fique bem claro, tá, gente? É uma visão bem restritiva mesmo de ciência. E para eles, ciência é só isso. A psicanálise, então quando vocês ouvirem, psicanálise é pseudociência, tá? O que está por trás dessa narrativa, desse tipo de discurso, é uma concepção ortodoxa, bem tradicional, bem convencional, de um conceito neopositivista de ciência. Quando você faz um curso de epistemologia, de filosofia da ciência, é muito interessante, porque num curso de filosofia de ciência, você vai aprender, e eu já fiz 5 cursos, Então você aprende que existem outros conceitos de ciência. Não existe um conceito só de ciência. Na verdade, o conceito de ciência, ele muda ao longo do tempo. Então, o conceito de ciência que os gregos antigos tinham já era diferente do conceito dos romanos, tá? Tanto é que na Roma antiga, houve uma época em que a astrologia era vista como ciência. Então, o que acontece? O conceito de ciência muda de acordo com o tempo. O conceito de ciência para os gregos era um, para os romanos era outro, para os árabes antigos era outro. Na Idade Média você tem outro conceito de ciência e isso vai mudando. Nós passamos pela Revolução Científica, que trouxe um conceito de ciência moderno, tá? Que a gente vive até hoje, lá por volta do século XVII. O antecedente foi o Renascimento, o movimento renascentista, mas foi com o Iluminismo que nós tivemos a Revolução Científica e o conceito de ciência no formato mais próximo do nosso formato moderno, tá? Esse formato positivista, né? E aí, assim, com o movimento iluminista, teve algumas filosofias que se tornaram evidentes. Mas lá pelo século XIX, e isso é importante de estar colocando, nós tivemos o movimento positivista e depois uma evolução do movimento positivista no século XX, que é o que vai dar a filosofia neopositivista. Aí tem o Círculo de Viena. Quem tem formação em epistemologia sabe do que eu estou falando,
tá? Quem tem formação em filosofia e epistemologia sabe do que eu estou falando. Então, no século XX, se forma o conceito moderno, né? Firma o conceito moderno de ciência, que começou no século XVII, mas o formato atual ele é firmado no início do século XX, tá? Com o movimento neopositivista. E só é considerado ciência aquilo que é observável, aquilo que tem evidências empíricas e comprovação experimental, tá? Isso é até hoje. O que não tiver dentro desse enquadre não é ciência. Só que, na própria filosofia da ciência, foram sendo criados paradigmas científicos alternativos. Então, a gente tem a filosofia estruturalista, tem a filosofia fenomenológica, tem a hermenêutica, tá? Então, eu citei aqui estruturalismo, fenomenologia, hermenêutica, e tem outros paradigmas que vão surgindo. O próprio paradigma holístico é um outro, tá? É um outro modelo de definição de ciência. No final das contas, não tem um conceito de ciência só, tem outros conceitos. E esses outros conceitos, eles são mais aplicados ao campo das ciências humanas e sociais. A própria psicanálise, por exemplo, ela não pode ser considerada ciência dentro de uma visão neopositivista. Não vai ser. Mas dentro de uma visão hermenêutica, ela é ciência, né? As constelações familiares sistêmicas, ela pode ser considerada científica dentro de um paradigma fenomenológico, não dentro do paradigma neopositivista. E aí o que vocês devem entender é o seguinte: o paradigma neopositivista, ele é o paradigma dominante, principalmente nas ciências físicas, na física, na química, na biologia e nas ciências exatas, inclusive nas ciências aplicadas. Todas as engenharias, engenharia mecânica, engenharia robótica, tá? Todas as engenharia civil, as engenharias, elas são ciências aplicadas, são ciências exatas aplicadas, tá? Tem uma discussão de que a matemática não é uma ciência. Para outros, a matemática é ciência sim, tá? Não existe consenso. Vou deixar bem claro que não existe consenso. E, inclusive, quando alguém vem e critica, constelação familiar constelação sistêmica familiar não é ciência, psicanálise não é ciência, a pessoa afirma, né? Não é ciência. Existe uma desonestidade intelectual nisso, tá? Vou deixar bem claro para vocês. Existe uma desonestidade intelectual. Porque a pessoa fala como se só tivesse um conceito de ciência, um conceito só. E não é assim, tá? Se você estudar epistemologia, filosofia da ciência, você vai ver que tem vários conceitos de ciência. Mas o que que acontece? Tem um conceito dominante, que é o conceito neopositivista. Quem tenta argumentar que só existe um conceito de ciência, na verdade está falando do conceito neopositivista. Para ele, só isso é ciência. E a pessoa fala como se isso fosse uma verdade absoluta. Mas não, existem outros conceitos alternativos, tá? Não é uma boa palavra alternativos, mas vamos dizer assim, existem outros conceitos paralelos que, inclusive, são muito aplicados em algumas áreas acadêmicas, tá? Então, por exemplo, história é ciência, geografia é ciência, sociologia é ciência, psicologia é ciência, mas dentro dos paradigmas das ciências humanas. E aí, esse paradigma não é neopositivista. Esse paradigma é fenomenológico, é estruturalista, é hermenêutico. E aí tem várias possibilidades de fundamentação, tá? Eu posso fundamentar a psicanálise num paradigma fenomenológico. Ou eu posso fundamentar a mesma psicanálise num paradigma hermenêutico. Ou ainda num paradigma estruturalista. Por exemplo, a psicanálise freudiana, ela está mais fundamentada num paradigma hermenêutico, na minha opinião. Já a psicanálise lacaniana, ela já estaria mais baseada num paradigma estruturalista. Enquanto que a psicologia junguiana ou a psicanálise junguiana já estaria mais fundamentado
num paradigma holístico, na minha leitura, Adalberto. E aí, o que eu preciso deixar muito claro? Não tem uma resposta de consenso. Um outro psicanalista assistindo esse vídeo e me ouvindo, talvez ele não concorde que a psicanálise freudiana seja fundamentada num paradigma hermenêutico. Um outro psicanalista talvez não concorde que a teoria lacaniana é baseada só num estruturalismo. Ou que a teoria junguiana, alguns junguianos não vão concordar que a teoria junguiana é baseada num paradigma holístico. Quando a gente fala de ciências humanas e sociais, principalmente, praticamente não tem consenso. Não tem. E aí vem outra diferença do conceito de ciência neopositivista, que entende que tem que ter um consenso. Tá? E isso é muito buscado na física, na química, na biologia e nas ciências exatas. Porém, até mesmo a gente sabe atualmente, tá, com o desenvolvimento da física quântica, principalmente com o desenvolvimento da física quântica, esse modelo de ciência consensual, ele caiu por terra até nas ciências exatas. Até nas ciências exatas. Mas ainda tem aquelas pessoas tradicionais, ortodoxas, restritivas, que querem se fixar num paradigma clássico consensual. Mas isso não... Isso é minoria, né? É minoria, mas é uma minoria muito barulhenta. É uma minoria barulhenta que fica, olha, psicanálise não é ciência, constelação familiar, sistêmica, não é ciência. Aí, disso eles pulam para uma coisa, para uma narrativa do tipo, constelação familiar é charlatanismo, astrólogo é charlatão. Tá? E aí começa esse tipo de julgamento, de avaliação, de narrativa, tá? Né? E que é muito radical, né? É uma coisa muito fixa, muito radical. Essa temática, no final das contas, ela se torna uma aporia, ou seja, é uma temática sem solução, porque existe um grupo que tem uma interpretação muito objetivista, que é o grupo neopositivista, e existem outros grupos cujas interpretações são variáveis. Eu mesmo aqui no canal já falei que radiestesia não é ciência, que eu discordo do radiestesista que fala que a radiestesia é ciência. Eu já falei aqui que a astrologia não é ciência. Eu já fiz esse tipo de... Eu tenho vídeos aqui onde eu falo isso. Mas vejam, nada impede que a gente faça uma reavaliação de pensamento, que a gente reveja, que a gente reavalie ideias. À medida que a gente vai acessando mais conhecimento e vai amadurecendo, algumas coisas podem ser reavaliadas. A minha posição atual hoje, tá? Nesse momento, hoje, é a seguinte. Eu penso que saberes como constelações familiares sistêmicas, radiestesia, astrologia, florais, homeopatia, acupuntura, todas essas terapias holísticas, a minha visão atual, Adalberto, é de que todos esses saberes, todos esses conhecimentos, eles são, na verdade, uma interface entre ciência e espiritualidade. Então não dá para dizer que é ciência, principalmente dentro de um paradigma tradicional, neopositivista, não dá para dizer isso, mas também não dá para falar que é só espiritualidade, tá? Eu já cheguei a falar que a astrologia é magia. A astrologia é espiritualidade, eu já falei isso aqui. Radiestesia para mim é magia. Eu já falei isso aqui. Eu tenho começado a pensar e reavaliar que o mais interessante é pensar que todos esses saberes, eles são uma interface entre ciência e espiritualidade. Tem um pouco de ciência, um pouco de espiritualidade e aí até mesmo de magia. Desde que se entenda a magia como disciplina espiritual. Esse é o meu conceito de magia, disciplina espiritual. Então, todos esses saberes, eles são magísticos. As terapias holísticas, elas são magísticas, tá? Mas elas também têm aspectos científicos. Tanto é que tem textos, tem livros, tem artigos, mesmo que minoritários, mas tem artigos. Eu tenho, por exemplo, um livro de pesquisa sobre florais, feito por uma equipe de enfermeiros da USP. Então, tem sim... tem estudos e tem textos, artigos sobre florais
dentro de uma base parcialmente científica. Se você entender florais, por exemplo, como uma interface entre ciência e espiritualidade, ela tem aspectos científicos e tem aspectos espirituais. Aí vai de cada terapeuta, de cada pesquisador, se quer dar mais um enfoque científico ou se quer dar mais um enfoque espiritual. Eu mesmo, Adalberto, eu sempre reconheço nos meus vídeos que o meu recorte, o meu enfoque é o espiritual. O meu interesse é o espiritual. Mas tem terapeuta floral que faz trabalhos dentro de um formato científico dos estudos dos florais. E aí a gente começa a ver que também tem radiestesista que faz um recorte mais científico da radiestesia. Tem pesquisador no meio acadêmico. Eu conheço pesquisador no meio acadêmico que faz estudo da astrologia num recorte mais científico. E tem consteladores sistêmicos familiares que fazem uma leitura em um recorte das constelações familiares num viés mais científico. Eu mesmo estou fazendo um curso de pós-graduação que tem esse viés, que é um viés mais científico. Aí o paradigma de ciência é um paradigma fenomenológico, tem que ser. Não vai ser neopositivista, não vai ser o paradigma ortodoxo. E é claro que os neopositivistas vão falar que não aceitam. Assim, eles vão falar assim, constelações familiares sistêmicas não tem nada de científico, não é ciência. Porque o paradigma filosófico deles é neopositivista. Mas para quem tem uma visão fenomenológica, sim, as constelações familiares sistêmicas, elas são científicas, é ciência. Agora, eu, Adalberto, prefiro a visão espiritual. Por exemplo, uma das professoras que eu já fiz uma formação de constelações familiares sistêmicas, estou esperando até a próxima turma dela. Eu já fiz 5 cursos de constelações familiares sistêmicas, estou fazendo uma pós-graduação e estou na lista de espera de uma outra professora que vai lançar um curso de cartas sistêmicas, são cartas para trabalhar com constelações familiares sistêmicas, e o recorte dela é totalmente espiritual. Ela se apresenta como terapeuta, como médium, como alguém que canaliza as cartas sistêmicas. O enfoque dela é um enfoque para questões de vidas passadas, registros akáshicos, mesas radiônicas. Eu vou fazer esse curso dela. Eu já fiz um, já estou na lista de espera do segundo curso, tá? Adalberto, por que você faz tanto curso? Isso vai ter um vídeo onde eu vou trazer essa temática, tá? Eu tenho um projeto pessoal de educação continuada. Então, tem até gente que fala para mim, Adalberto, você não precisa fazer mais curso. Meu irmão fala isso para mim, você não precisa. Mas eu, Adalberto, gosto de fazer cursos, né? Peixes com ascendente em Gêmeos, eu gosto de conhecimento. Eu gosto de adquirir, eu me alimento de conhecimento. Então, gente, até eu ficar velhinho, até o momento, enquanto eu tiver saúde, né, eu vou estar fazendo curso. Já estou no meu 3º curso de pós-graduação e vou fazer mais. Só vou parar quando não tiver jeito, quando eu estiver perto de desencarnar. Mas até lá eu vou estar fazendo curso, tá? Não tem isso na minha cabeça, eu já sei tudo, não preciso fazer curso. É o contrário. Eu tenho a necessidade de estar reciclando e buscando mais conhecimento. E o que eu estou dizendo para vocês é que o meu recorte é para a visão espiritual. Embora, por eu ser psicólogo, né, eu tenho a formação científica, inclusive uma formação científica tradicional. Eu fiz psicologia na USP. Então eu tenho, né, esse entendimento da visão tradicional, até mesmo ortodoxa. Mas é uma questão de gosto. Eu gosto da visão espiritual, transpessoal, energética, holística, sistêmica. E aí, para mim, agora, para concluir esse vídeo, o que eu vou dizer para vocês é que, para mim, não tem isso de uma visão mais verdadeira e outra mais falsa. Tá? Essa é uma outra problemática aqui. Normalmente, quem quer acusar as constelações familiares sistêmicas e também a radiestesia, astrologia, homeopatia, acupuntura, quando a pessoa chega e fala, não é ciência. Então, aí, o que a pessoa está querendo dizer é, não tem validade, é charlatanismo. É isso que a pessoa está querendo dizer. Para mim, isso não faz sentido. Simplesmente não faz sentido.
tá? A visão puramente científica e materialista, ela não está comprovado, vejam bem, não, e isso eu estou falando a partir, inclusive, da minha formação com filosofia, tá? Eu já devo ter falado em outros vídeos, eu tenho a graduação de filosofia, tá, gente? Eu fiz a formação de filosofia. Então, a partir de um ponto de vista filosófico, não está comprovado que a visão de mundo materialista, científica, ortodoxa, é o fundamento da realidade, é o fundamento único da realidade. Isso não está comprovado. Quem é cientificista, tá? O que é uma pessoa cientificista? É uma pessoa que tem um certo fetichismo pela narrativa científica. Ela acha que só o que tem validade é o que é científico. O que não é científico não tem validade, né? Aí a pessoa até fala assim, vai para a religião, então. Né? A pessoa distorce as coisas, tá? Eu já vi gente que distorce. Então, assim, para quem tem essa visão cientificista, só é válido o que é científico, tá? E aí a pessoa ainda fala assim, o ônus da prova é de quem está afirmando. Então, se você está falando que existe Deus ou que existe espiritualidade, o ônus da prova é de quem está falando que existe espiritualidade e existe Deus. Se você não prova, não existe. Olha que fácil, né? Se você não prova que Deus existe, se você não prova que a espiritualidade existe, se você não prova que as constelações familiares sistêmicas estão corretas, então tudo isso é falso, não existe, é charlatanismo, tá? Só que tem um detalhe, tá? Isso que eu estou falando para vocês é a visão da ciência ortodoxa, formal. O ônus da prova é de quem afirma. Na filosofia, não é assim, tá? Na filosofia não é desse jeito. Existem linhas teóricas da filosofia que vão dizer assim, você tem que comprovar que aquilo é verdadeiro e você tem que comprovar que as outras hipóteses são falsas. Tá? Então não basta eu simplesmente falar o ônus da prova é de quem está afirmando. A hipótese contrária também tem que ser comprovada. Tá? Então, para a filosofia, a afirmação eu tenho que comprovar que Deus existe e eu tenho que comprovar que Deus não existe tem a mesma importância. Tem a mesma importância. Tá? Então, quando o materialista fala assim, só existe o mundo material, tá? E isso é que é científico, só isso é que tem validade. Se você fala do mundo espiritual, o ônus da prova é seu. Para a filosofia, não é assim, tá? Se eu tenho que comprovar que o mundo espiritual é real, eu também teria que comprovar que só o mundo material é real. Eu teria que provar isso. Para o materialista, assim, como o mundo material ele existe, para o materialista, a realidade é o mundo material. Para ele, isso já é a prova, não precisa de mais nada. Para a filosofia, não é assim. Tá? Inclusive, existem filosofias e teorias espirituais que dizem que o mundo material não é uma realidade, não é a verdadeira realidade. Tá? Tem algumas teorias espiritualistas e algumas filosofias que dizem que o mundo material, que o mundo sensorial, a bem dizer, é uma ilusão. No budismo mesmo, o mundo material ele é uma ilusão. A gente acha que o mundo material, o mundo físico, ele é muito concreto, ele é muito real, é pura ilusão. E tem alguns filósofos da física quântica, tá? Existe uma linha na física quântica de filósofos da teoria quântica que também confirmam que essa realidade material não é a realidade verdadeira. Não é tão real quanto a gente pensa. Entra nessa linha físicos como Fritjof Capra e também Amit Goswami. Tá? Esses dois autores, Fritjof Capra e Amit Goswami, eles fundam uma linha de filosofia da física quântica que é uma linha que é chamada de idealista, em contraposição a uma visão materialista. Tá? Então, eles fazem uma interpretação da física quântica que fundamenta a espiritualidade. Então, para essa linha da física quântica, o que é real mesmo, o que é verdade, o que é real, é a espiritualidade, não é o mundo material.
tá? Então, os próprios materialistas, nesse sentido, teriam que provar que realmente só o mundo material é verdadeiro, que só a ciência neopositivista é verdadeira. E, sinceramente, eles estão longe, mas muito longe disso. Sem falar que a visão de mundo exclusivamente materialista e neopositivista, da ciência neopositivista, ela está longe de ser infalível. Ainda tem mais isso. Não é infalível.